Olá pessoal, sejam bem-vindos na revisão para quem tem pressa e agora a gente vai revisar funções orgânicas, tá? Lembrando que existem muitas funções orgânicas, mas nesse vídeo a gente vai revisar as 12 principais, que são de fato as que mais caem, né? Vamos começar. Hidrocarbonetos. O que é um hidrocarboneto? É uma função com apenas carbono e hidrogênio, tá? Não pode ter outro elemento. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para você, tá? O benzeno, aí aqui tem o principal componente da gasolina, que é o isoctano e o metano. Gente, só identificar os hidrocarbonetos não basta, tá bom? A gente precisa saber exemplos. Exemplos a gente pode colocar derivados de petróleo, de um modo geral, e aqui eu vou colocar também, especificando, tá? Gasolina, querosene, diesel, o metano, que está presente, por exemplo, no biogás, tá bom? E a principal propriedade deles. Gente, principal propriedade, hidrocarbonetos são sempre apolares, portanto, em água são insolúveis. As forças são do tipo dipolo induzido, que são forças mais fracas, portanto, eles tendem a ser voláteis. É claro que existem exceções, mas de um modo geral é isso. Combinado? Vamos para o próximo. Aí a gente tem a função dos álcoois. O que um álcool precisa ter? Ele precisa ter a hidroxila, que é o grupo funcional, que é oxigênio ligado a hidrogênio. Só que essa hidroxila deve estar ligada a carbono saturado. Carbono saturado é aquele que faz apenas ligações simples. Portanto, o grupo funcional, ele precisa estar assim, ó, H ligado a carbono saturado. Então, repare que todos esses exemplos aqui, glicerina, etanol, são todos exemplos de álcoois, tá? Exemplos de álcoois no meu dia a dia. Vou colocar aqui glicerina, que é um excelente hidratante, porque ele atrai moléculas de água. E a gente pode, é claro, citar o etanol e metanol, que são os mais famosos álcoois, né? E quanto às propriedades, álcoois sofrem oxidação. E aqui eu quero aproveitar para fazer um comentário também, tá? Os álcoois, eles podem ser classificados em primários, secundários e terciários de acordo com a posição dessa hidroxila. Repare que aqui, ó, este OH está ligado nesse carbono e esse carbono é um carbono primário. Então, a gente diz que isto é um álcool primário. Esse OH está ligado nesse carbono, esse carbono está ligado a 3 carbonos, isto é um álcool terciário. Essa hidroxila aqui está ligado a esse carbono é secundário, logo isso aqui é um álcool secundário. Foi, gente? Próxima. Vamos agora para o enol. Enol, já coloca aí, é função bastante estável. Também tem hidroxila, tá? Que é o OH, só que aqui ligado a carbono que faz ligação dupla. Portanto, eu preciso ter isso aqui, ó, um carbono com dupla, e aí esse carbono vai ter um OH, tá? Eu tenho que ter isso aqui. Observem aqui, ó, deixa eu listar. Opa, aqui, ó, esse OH tá ligado nesse carbono, e esse carbono faz uma dupla com outro carbono, tá? Isso é um enol. Quanto aos enóis, não existem de fato muitos exemplos cotidianos, mas a gente pode falar das propriedades. Eles tendem a ser bastante instáveis, sofrendo um tipo de isomeria chamado tautomeria, onde eles entram em equilíbrio com, geralmente, um aldeído ou uma cetona, tá? Próximo, a gente vai ter fenol. Repare que essas 3 funções que eu falei agora, álcool, enol, fenol, todas elas têm hidroxila. Mas aonde está ligada essa hidroxila é o que determina quem é quem. Aqui tem que ser hidroxila ligada a benzeno, tá? Então, é este anel aromático. Muita gente confunde achando que um fenol pode ser enol. Não pode, tá? Você fala, mas como não? Aqui tem dupla, né? É que, gente, a dupla de um anel aromático não é exatamente uma dupla. Nós sabemos que por conta da ressonância, na verdade o que a gente tem aqui é uma ligação que não é nem dupla e nem simples, porque tem deslocalização de elétrons. Então, o OH ligado ao anel benzênico não é enol, e sim fenol.
Em relação a exemplos no meu dia a dia, a gente pode citar a creolina, que é um potente desinfetante, ou mesmo o fenol comum, que é aquele que faz peeling, né? E a principal propriedade dos fenóis é que eles são ácidos, tá? E eles também sofrem oxidação, tá? Mas, sem sombra de dúvidas, o fato de serem ácidos é de longe o que mais vai ser cobrado. Eu vou aproveitar aqui e já fazer uma reação com base. Já estamos aqui mesmo, né, gente? Só para vocês verem como é que seria um sal de fenol. Ó, ele reage dessa forma aqui, tá? Seguindo, aldeído. O que é um aldeído? Um aldeído, ele possui carbonila terminal. Tá, o que é uma carbonila? Carbonila, gente, é C-O. Terminal quer dizer que ela está na ponta, então ela vai ter que ter um hidrogênio. Isso aqui também facilmente pode ser representado como XOO, C-OH, tá? Isso é um aldeído. Exemplo de aldeído, no meu dia a dia, a gente pode citar o formol, que é uma solução que contém aldeído. E as principais propriedades dos aldeídos é que eles sofrem oxidação, tá? Então, vou colocar aqui para você, ó, grupo funcional aldeído, grupo funcional aldeído, grupo funcional aldeído. Seguindo, gente? Agora, cetona. A cetona possui carbonila. Quem que é carbonila? C-O, esse é o grupo funcional. Carbonila entre carbonos. Então, eu preciso ter 2 carbonos e no meio uma carbonila. É só assim que eu identifico uma cetona. Olha aqui, ó, carbonila entre 2 carbonos. Pode ser cíclica também, tá? Carbonila entre 2 carbonos. Em relação aos exemplos, a gente pode citar a própria acetona, que é um solvente, né, removedor de esmalte. E em relação às propriedades, elas não sofrem oxidação, diferentemente dos aldeídos que sofrem. Próximo, a gente vai ter ácido carboxílico. O ácido carboxílico, ele possui carboxila. E o que é uma carboxila? É uma carbonila junto com uma hidroxila. Isso às vezes pode ser representado assim ou raramente assim, tá? Então, apresentou isso, pronto, gente, é um ácido carboxílico. Olha só, aqui, C-O-O-H, C-O-O-H. Principal exemplo no meu dia a dia, eu citaria o ácido acético, tá? Que é o ácido presente no vinagre. E em relação às propriedades, aqui é óbvio, são ácidos. E já que a gente está aqui mesmo, vamos equacionar? Se eu pegar esse ácido, esse aqui é exatamente o ácido etanóico acético. Se eu reagi-lo com NaOH, o produto vai ser um sal, que é o acetato de sódio, e também vai ser produzida água, tá? Então, esses são os ácidos carboxílicos. Vamos embora, éster. Gente, o éster é uma reação que vai, é uma função que apresenta isso aqui, ó, oxigênio, carbono de um lado e carbonila do outro, tá? Ele vem de uma reação de ácido carboxílico mais álcool e produz isso aqui. Essa reação ocorre meio ácido, produz o éster mais água, uma das principais funções orgânicas, tá? Pode ser, não necessariamente ácido carboxílico e álcool, pode ser no lugar do álcool um fenol, né? Mas é que isso aqui é o mais comum. Então, olha só, eu vou destacar aqui em colorido para nós oxigênio, carbono de um lado, carbonila do outro. Pode ser cíclico, tá? Ó, oxigênio, carbono de um lado, carbonila do outro.
tá? Tudo isso daqui é éster. Principais exemplos. Nós podemos citar as essências de frutas. Sabe a Sete Belo, que é de framboesa? Então, gente, ali nunca nem na porta da fábrica passou uma framboesa. Aquilo é essência sintética e são ésteres, tá? Principal propriedade dos ésteres: sofrem hidrólise, ou seja, eles são capazes de reagir com água. E aí, se você observar, é justamente essa reação ao contrário. Éster com água dá ácido e álcool, tá? Essa é a principal propriedade. Seguindo, éter. O éter, ele vai precisar apresentar como grupo funcional oxigênio entre 2 carbonos. Então, olha só aqui, ó, oxigênio, carbono de um lado, carbono do outro. E você toma cuidado porque é confuso com o éster, só que lembra, no éster tem que ter uma carbonila. Ó, carbono e carbono, pode ser cíclico também, tá bom? Exemplos no meu dia a dia: éter comum, que foi o primeiro anestésico de uso hospitalar. E a principal propriedade é que eles são bastante voláteis e pouco reativos. Por isso que eles são tão usados como solventes, tá? Seguindo, amida. A amida, ela tem que ter uma carbonila e nesta mesma carbonila ela precisa ter pelo menos um nitrogênio, tá? Então, olha só, aqui nitrogênio ligado diretamente à carbonila. Ó, isso aqui é uma amida. Pode ser cíclica também. Nitrogênio ligado diretamente a uma carbonila. O principal exemplo de amidas são as ligações peptídicas, lá da união, né, entre 2 aminoácidos para a formação de proteínas. E a principal propriedade delas é que elas também, assim como os ésteres, sofrem hidrólise. Então, a água pode reagir com essa função, quebrando aí essa ligação carbonila-nitrogênio. Aí a gente vai para a próxima, que são as aminas, que precisam ter carbono ligado a nitrogênio por ligação simples. Aqui, ó, nitrogênio ligado a carbono, nitrogênio ligado a carbono, nitrogênio ligado a carbono. Uma observação que eu quero fazer aqui para vocês é o seguinte, que se a amina tiver 2 substituições carbônicas, né? Então, ela é chamada de amina secundária. Se ela tiver apenas uma, primária. Se ela tiver 3, é uma amina terciária. Exemplos das aminas, a gente pode falar dos aminoácidos. Eles têm ácido carboxílico e amina também. E principal propriedade das aminas, elas são básicas e elas podem gerar sais com a reação de um ácido. Vamos fazer? Vamos imaginar que eu tenha esta amina. Quando ela reage com ácido clorídrico, ocorre a protonação desse nitrogênio, ou seja, ele vai receber um hidrogênio. Ele vai ficar assim, e isso daqui é um sal, tá? Aminas são básicas, não se esqueçam disso. E chegamos à nossa última função, aleto. Aleto vai ser um halogênio da família 7A ligado a carbono. Geralmente, esse halogênio é cloro, bromo, iodo, mas pode ser flúor também, tá? Então, a gente tem aqui o primeiro é o cloroforme, esse aqui é bem famoso, é um solvente, CHCl3. E exemplos, então, vou colocar clorofórmio, a gente pode citar também pesticidas do tipo organoclorados, tá? E a principal propriedade dos aletos é que eles são praticamente insolúveis em água. Gente, não é que todo aleto é apolar, não disse isso, hein? Existe aleto apolar, existe aleto polar, mas qualquer um deles, a solubilidade em água realmente é bastante baixa, tá?
Então, ficamos aqui com a nossa revisão das funções orgânicas. Tchau, obrigada!